Quantos aqui sabem que Deus tem um plano para a sua vida, para as nossas vidas? Nós todos acreditamos em Deus e sabemos que Ele planejou e sonhou coisas para nós, né? E agora, no começo de ano, é tão normal a gente querer traçar os nossos planos para o ano, para a gente traçar os nossos alvos, para a gente parar um pouquinho também, para avaliar a nossa vida e traçar talvez também novos objetivos, né? Assim, a gente tende a fazer isso todo início de ano. Mas hoje eu quero falar com você a respeito desses planos que Deus tem para as nossas vidas. Às vezes é um sonho, às vezes é um chamado, mas eu quero te dizer hoje que Deus tem planos. E eu gostaria de ler rapidamente com você um texto que se encontra em Provérbios, no capítulo 3, Provérbios, capítulo 16, versículo 3, que diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. E é uma promessa muito bonita, né? A gente vai consagrar ao Senhor tudo que a gente faz, tudo que a gente tem, tudo que a gente é. E como consequência disso, Deus vai abençoar esses planos, fazendo desses planos bem-sucedidos. Só que a minha pergunta é, o que a gente faz no tempo da espera do cumprimento dessa promessa? O que a gente faz naquele período, naquele processo entre a promessa e o cumprimento? Geralmente são processos de espera que não são tão fáceis, não é? A gente vê como, por exemplo, a gente tem como exemplo a vida de Abraão, que recebeu a promessa de Isaac, mas só depois de anos veio a ver o cumprimento dessa promessa. A gente também tem o exemplo de José, que recebeu um sonho da parte de Deus, mas depois de anos veio viver a realização desse sonho. A gente também tem o exemplo de Davi, que foi prometido o reinado. Deus falou com ele que ele seria rei. Mas até que isso acontecesse, ele teve que servir debaixo de um rei, ser perseguido por esse rei durante tanto tempo, para aí depois viver o cumprimento dessa promessa. Então nós vemos que, né, o que esses homens têm em comum? O que as histórias têm em comum? Todos esses homens receberam uma promessa de Deus, passaram pelo período do processo, e esse processo a gente vê na vida dos três que não foram processos muito fáceis, né? Em alguns casos, eles ficaram confusos, né? Será que vai acontecer mesmo? Será que não vai? Será que Deus mudou de ideia em relação ao que Ele prometeu? Mas o que a gente vê na vida dos três? Eles permaneceram fiéis a Deus e como resultado disso a gente vê o cumprimento da promessa na vida de cada um deles. Conosco não é diferente. E quantas vezes Deus comunica algo conosco? Deus fala conosco a respeito de alguma coisa que Ele sonha ou envisiona para as nossas vidas, mas às vezes a gente tem um pouquinho de dificuldade de ouvir aquilo que Ele está nos dizendo para fazer. Ou então Ele fala algo para a gente escuta aquilo que Ele falou, mas a gente rejeita aquela direção por ser difícil demais ou por demandar de você sair da sua zona de conforto, não é assim? Olha, eu tô aqui para te encorajar e te dizer que mesmo que Deus te dê uma direção para que gere algum tipo de desconforto em você, eu te encorajo a seguir e obedecer essa direção, porque a gente sabe que no final a promessa sempre se cumpre, independente, né? Deus não muda, a gente sabe que Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Mas se você parar para pensar, a nossa carne naturalmente vai gravitar em direção a tudo aquilo que vai nos manter na nossa zona de conforto. Pensa comigo, você acha que sua carne vai querer andar em fé? Você acha que sua carne vai querer que você seja uma pessoa resiliente na sua caminhada? Não! A carne vai querer te colocar naquele lugar que você vai ficar quietinho, não, ninguém mexe comigo, tá tudo bem, que você não vai precisar andar em fé. Gente, andar em fé é uma das coisas mais difíceis, porque vai requerer de você dar passos em direção a promessas de Deus que talvez ao seu redor parecem impossíveis. Dar passo de fé é você muitas vezes obedecer
a uma direção, mesmo que tudo ao seu redor tá te dizendo não, mesmo que pareça loucura. Então não há nada mais desafiador na nossa caminhada do que andar em fé. Mas para a gente passar por esse processo de espera entre receber a promessa e viver a promessa, a gente vai ter que escolher andar em fé. Então, esse ano eu quero te desafiar. Se você tem orado para Deus, falar assim, não, Deus, que seja um ano assim, sabe, tranquilinho, que seja um ano que eu não precisa assim me esticar ou sair da minha zona de conforto. Eu desafio você a mudar um pouquinho a sua oração. Porque às vezes, meu irmão, você tem que estar disposto a deixar Jesus chacoalhar seu barco. Às vezes você tem que estar disposto a sair da sua zona de conforto, a ser uma pessoa corajosa, a ser uma pessoa resiliente, para que aí você se alinhe ao plano dele para a sua vida, para que aí você receba o cumprimento da promessa. Eu dei o exemplo de todos esses homens de Deus aqui, né? Todos eles passaram por esses momentos difíceis, porque muita gente pergunta, mas por que servir a Deus às vezes é tão difícil? Por que é tão... não pode ser mais fácil? Meu irmão, deixa eu te dizer, todos esses homens passaram por esse processo de alinhamento para se posicionarem em frente ao cumprimento da promessa de Deus para a vida deles. A gente sabe que tanto Abraão, quanto Davi, quanto José, se eles não tivessem passado por esse processo de alinhamento ao plano de Deus, a promessa não teria se cumprido. Então, nesse começo de ano, eu te desafio, ao invés de ficar orando, para que tudo aconteça, tranquilinho, tudo... Olha, ora entregando a sua vida a Deus por completo. Ora falando para Ele assim, Senhor, eu tô aqui, eu tô pronto para viver aquilo que o Senhor quer que eu viva na minha vida. Seja lá o que vier no meu caminho, eu estou pronto para viver sendo fiel e obediente ao Senhor. Eu tenho certeza que se essa for sua atitude diante de Deus, de obediência, de fé e de confiança, você certamente experimentará o cumprimento de tudo aquilo que Ele tem te prometido, porque Ele é fiel e Ele cumpre. Ele só está à espera do seu sim. Você vai realmente obedecer? Você vai realmente continuar sendo fiel ali, às vezes durante aquele processo difícil, você vai continuar sendo fiel ou você vai desistir e vai para sua zona de conforto, porque afinal de contas é muito mais fácil. Deus está te chamando a ter coragem. Tenha coragem. Coloca isso nos seus alvos ainda, se você ainda não fez os seus alvos. Peça para Deus coragem. Fala, Senhor, esse ano eu quero ser corajoso. Corajoso para quê, pastor? Para falar sim. Sim para tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Amém? Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.